Não, mas eu preciso ir atrás da pessoa? Sim, você tem que sobreviver. Então tem 9 vivos, tem 9 pessoas vivas. É bom lembrar. sobreviver. E se eu ficar atrás da árvore um tempão? Só que você também eu tem sobrevivo. que entrar nesse círculo aqui, ó, tá vendo? Agora corre, agora corre. Ah, então... Corre. Vai, Maripau, vai. Corre. Toca ali pra correr. Toca pra correr. Ali. Aqui, eu corri. Não corri. Aí. Ai, não, game over, game over. Difícil esse jogo. Conflito de gerações em É o em caso. não dá. Olha, estão me dizendo aqui, inclusive, que a gente precisa começar o programa. Então, ó, fiquem ali rapidinho. Que a gente Desista. volta a conversar Vai daqui a do pouco. bem. Mas olha só, você que tá aí assistindo já percebeu, né? Spoiler de quem vai estar com a gente hoje no programa. Fernando Nakagawa, Letícia Vidica, o Léo estava aqui só para explicar como jogar Free Fire, que é um jogo que vai também ser comentado aqui no Pop Verso, porque a Anitta agora faz parte do Free Fire. A gente explica daqui a pouquinho. Roda a vinheta. Olha só, a gente vai começar hoje o Pop Verso com uma discussão muito séria e muito importante. Quem tá comigo aqui é a Letícia Vidica, né? Pra quem tá conhecendo agora, eu já conheço há muito tempo. A Lê, que é responsável pelo CNN no Plural, que inclusive tá sempre aqui com a gente no Pop Verso, né, Lê? Feliz por tudo isso, viu, gente? Demais, Meu né? filho. É demais, demais. A Lê, ela vai comentar com a gente hoje, então, as notícias recentes, notícias muito tristes. Na verdade, a gente convidou a Lê para participar, para comentar o caso do Nelson Piquet, falando sobre o Lewis Hamilton. E aí, nesse intervalo da gente convidar a Lê, até a Lê vir aqui no Pop Verso, a gente viu mais acontecimentos racistas no jogo do Corinthians ontem, né? Então a gente viu ali um dos torcedores do Boca, né, imitando aí, a gente tá com a imagem, né? A gente teve, na verdade, 3 torcedores, um deles fazendo um gesto nazista, dá pra ver que ele faz ali o gesto usado como saudação à ideologia nazista. E aí os outros 2 torcedores foram presos por injúria racial. Sim. A gente tem as imagens também aqui, uma imagem horrorosa. Horrível a gente ainda ter que ver imagens assim, ele imitando ali o macaco. E aí a gente comenta essas notícias. É aquilo, né, Lê? A gente parece que às vezes precisa parar, falar, ok, vamos explicar do começo, Tudo de novo, né? E cansa, mas enfim, a gente resiste, né? É uma luta cansativa, assim. Primeiro, é muito bom estar aqui, estreando aqui junto com vocês o Pop Verso. Obrigada pela parceria. Eu costumo dizer uma frase, né? As coisas a gente se impressiona. Nossa, está acontecendo mais casos de racismo? Acho que não. Na verdade, eles estão sendo revelados. Tem uma frase que dizem que é do Will Smith, nem sei se é dele, mas que na verdade a gente só está filmando, né? Sim. E que bom que isso está aparecendo para a gente fazer exatamente isso, parar, pensar e ver que não é mais aceitável. No caso do Nelson Piquet, a gente está acompanhando essa história na programação da CNN. A história é a seguinte, ele deu uma entrevista há um tempo, e aí essa entrevista voltou agora, apareceu, e nessa entrevista ele se refere ao Lewis Hamilton, que é um atleta incrível, de muito sucesso, super conhecido, como Neguinho. E aí essa entrevista voltou, e aí as pessoas, claro, começaram a questionar. E aí eu estava conversando com a Lê aqui nos bastidores, e aí, Lê, eu queria que você comentasse aquilo que você me disse, que você se referia a ele dessa maneira, é racista, e ao mesmo tempo você invisibiliza um cara que é tão grande, né? Exatamente, Mari. A gente tem que voltar uns passinhos aí para entender por que é errado, né? O racismo ele tem uma base principal. Ele é um sistema de dominação social que quer basicamente impor a superioridade branca, dizendo que brancos são superiores moralmente, biologicamente, fisicamente e intelectualmente. Então, quando você usa um termo racista, você está usando um artifício do racismo muito básico, que é esse, a superioridade branca. Eu conversei com alguns especialistas, uma delas até a professora Alessandra Debuschi, que ela fala justamente essa parte da invisibilização. Quando você chama uma pessoa de neguinho, de uma forma pejorativa, como foi, primeiro que você está esquecendo que aquela pessoa tem um nome, ela tem um sobrenome, é como se você colocasse todo mundo no mesmo balaio, né? Então, neguinho, neguinho fez tal coisa, neguinho. Nessa entrevista que você cita,
O Piquet em nenhum momento fala o nome de Lewis Hamilton, que é um atleta incrível, que é um profissional, é competente. E aí, quando você usa isso, é como se você ignorasse toda a competência daquela pessoa e aí só importasse a raça. Então, existe uma coisa dentro da comunidade negra, que a gente comenta muito, que as pessoas às vezes acham que todo negro é igual, todo preto é igual. Um homem negro, ele é o jogador X ou o pagodeiro Y. Uma mulher negra, ela pode ser uma dançarina X ou uma jornalista Y, sem demérito a essas profissões. Mas é só para deixar claro que as pessoas fazem isso o tempo inteiro, só que a gente tem individualidades, né? Então, isso é uma questão do porquê que está errado e é racista. O Piquet, ele soltou um comunicado dizendo que o que ele disse foi mal pensado. E ele disse que o termo utilizado é amplamente, historicamente utilizado coloquialmente no português brasileiro como sinônimo para cara ou pessoa. Ele nunca teve a intenção de ofender. E aí a gente pensa nesses comunicados, nesses posicionamentos, assim, não é um caso de, às vezes, só falar errei? É difícil admitir que erramos, né? A gente está numa sociedade onde o racismo estrutural ele é presente. Se a gente for olhar para trás, a gente está muito próximo da escravidão e do fim da escravidão. Se eu voltar na minha família, umas 3, 4 gerações, eu chego a algum parente meu que estava em condição de escravizado. E se você voltar na sua, você pode chegar a alguém que estava na sua família em outras condições. Então, é uma coisa muito recente, né? E a gente tem uma geração que cresceu com isso, achando que era normal, que é piada, que é uma brincadeira, e não é. E aí a gente reforça uma outra história, que é o do racismo recreativo, que é um termo também muito utilizado, muito falado, por exemplo, pelo professor Adilson Moreira, que é um especialista em direito antidiscriminatório, escreveu um livro sobre, e ele diz uma coisa, o humor, ele tem uma teoria de superioridade, que é uma das teorias do humor, que é quando você ridiculariza uma pessoa por uma situação ou por uma característica que você considera que é inferior à sua. E aí houve até uma outra discussão na internet sobre, então não posso falar neguinho da Beija-Flor? Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O neguinho da Beija-Flor, muito bem lembrado pelo nosso colega aqui, o Leandro Rezende, essa semana comentando o caso, ele se autodenomina assim, ele tem isso na certidão de nascimento dele e ele gosta de ser chamado dessa forma, né? Existem formas carinhosas, tem gente que chama de pretinha, pretinho, neguinha, mas mesmo assim, sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a maneira, se a gente rever o vídeo, a forma com que foi utilizada a palavra neguinho foi de uma conotação pejorativa e, reforço, diminuindo as competências de um ser humano que tem uma história, uma trajetória e que tem um nome e um sobrenome. Pois é totalmente diferente, uma situação não tem nada a ver com a outra. Lê, você estava falando sobre invisibilizar e a gente foi atrás ali do Google para entender como essa discussão despertou interesse nas pessoas. E a gente tem aqui um telão para mostrar um recorte ali de 7 dias e aí, no dia que aconteceu, né, que essa entrevista voltou a público, a gente vê ali um interesse muito maior pelo Nelson Piquet e um interesse muito menor pelo Lewis Hamilton. A gente está falando aqui do interesse das pessoas na internet. O próprio Lewis Hamilton também fez um posicionamento, né? E ele só disse, vamos mudar a mentalidade. Tão difícil mudar a mentalidade muitas vezes, né? Muito. A gente está num momento muito educativo, de um letramento racial, né? Está falando de raça aqui, mas existem outras questões da diversidade que também estão no letramento. Então, as pessoas estão realmente parando para pensar. E por que é errado? Se você minimamente se questionar, a gente já está tendo um passo, né? Já é um começo, né? E é isso que a gente quer fazer aqui no Pop Verso, justamente trazer o noticiário, trazer esse olhar de reflexão em cima do que está acontecendo para, de repente, levantar essa reflexão e vocês só darem esse primeiro passo, né? Se for o caso. Lê, eu queria agradecer muito. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Conta comigo mais vezes. Vem cá, já pensou você receber um convite para fazer parte da Academia do Oscar? O que é a Academia do Oscar? Bom, você vai fazer parte do time que vai votar nos indicados ao Oscar. Só isso. Selton Mello, outros brasileiros também do cinema foram convidados para fazer parte desse time. São quase 400 nomes que foram ali selecionados. Se eles aceitarem, então, eles vão fazer parte dessa academia. Importante reforçar aqui um movimento, né, da Academia do Oscar em aumentar a diversidade e a representatividade. Eles que já foram muito criticados por isso. Só para contextualizar, esse ano, 44% desses convidados são mulheres, 37% representantes de minorias
ou grupos com pouca representatividade e 50% são de países fora dos Estados Unidos. E olha só, além dos brasileiros, tem outros nomes também que foram convidados para fazer parte da Academia do Oscar. Por exemplo, a Anya Taylor-Joy, que é uma atriz nova, super bem sucedida, que fez o Gambito da Rainha, lembra? Se eles aceitarem, eles vão fazer parte da lista junto, por exemplo, com o Wagner Moura, que já tá lá. E mais uma vez, a internet foi a loucura com essas fotos, mais fotos dos bastidores do filme da Barbie, que nem foi lançado. E as pessoas já estão falando um monte. Ele vai ser lançado só no ano que vem, 2023. Mas pelas fotos já dá pra ver que a gente vai ter aquela sensação de nostalgia, né? A Barbie patinadora, aí ó, com a Margot Robbie e o Ryan Gosling como Ken. Lembrando que a boneca que um dia foi um símbolo de padrão inalcançável, vem também adotando esse movimento de ser cada vez mais diversa, mais inclusiva. A gente vai ver no filme. Só que uma das fotos fez muito sucesso aqui no Brasil, porque, olha só, aparece a bandeira do Brasil, gente. Alguém explica o que aconteceu aqui que eu não entendi? E aí, na tentativa de entender, a gente, né, solta a criatividade, porque o brasileiro é o quê? Criativo. Olha só os memes. A Barbie em seu habitat natural, nos camelô da 25 de março, representatividade importa, tem mais. Barbie e Ken perseguidos na 25 de março, depois de descobrirem o esquema de pirâmide de harmonização facial por cometerem o crime hediondo de serem gostosos demais. Olha, a gente não sabe o que vai acontecer com essa bandeira do Brasil, qual é o contexto disso. A gente vai ter que esperar 2023 para descobrir, eu já tô ansiosa. Bom, tô aqui no telão. Quando a gente fala de dinheiro, a gente traz quem? A pessoa que vale tudo isso, todos esses zeros, Fernando Nakagawa. Os zeros continuam pra cá. Olha, tá se achando, né? Ele acha que ele vale mais, Eu Naka, pra mim, você, a nossa amizade não tem preço. Fernando Nakagawa. Eu valho os zeros às esquerdas, assim, que não valem nada. Por que esse valor aqui de $1 bilhão está no nosso telão, que tem a ver com o nosso assunto de hoje, ó? É isso daqui, ó, a gente vai falar de unicórnios, porque os unicórnios, Mari, são as startups que chegam no momento da vida e valem, segundo os investidores, $1 bilhão. Bilhão tem 9 zeros, é dinheiro pra dedéu. Assim. É muito dinheiro. E o que tá acontecendo, Naka? Tá rolando uma onda de demissões, é isso? Pois é um mercado interessante, assim, porque ao longo dos últimos, sei lá, uma década, é um setor que cresceu muito. Com a internet, tecnologia, várias empresas surgiram. E muito dinheiro do mercado financeiro acabou sendo drenado para esse setor. Mas hoje, em 2022, a gente vive um momento macroeconômico diferente. Os juros estão subindo porque a inflação está subindo. Teve a pandemia, tem guerra, e aí os preços estão subindo, os bancos centrais estão começando a subir o juro para tentar conter a demanda. Sobe o juro, aí o crédito fica mais caro, fica mais difícil fazer negócios, pegar dinheiro para, por exemplo, comprar uma casa, abrir uma nova filial da tua empresa. E aí os unicórnios que nadaram de braçada nos últimos anos com esse dinheiro que estava muito barato, tinha país com juro zero, então você pegava o dinheiro emprestado no banco, você praticamente não pagava juro. E essa galera cresceu muito ao longo dos últimos tempos. E agora, como o juro está subindo, muita gente que emprestou dinheiro para eles estão dizendo assim, quero ver os resultados agora. Quero ver os números ficarem melhores. E aí muita empresa está demitindo. A gente tem exemplo de empresas que estão demitindo? Várias no exterior e aqui no Brasil também. Então você tem, sei lá, Quinto Andar, que é uma startup do setor imobiliário, a Loft também. Você teve demissões em vários segmentos, tipo fintechs, aquelas relacionadas a finanças, bancos digitais, mas está tendo demissão praticamente em todas as startups, em todos os segmentos. Porque os donos da grana estão pedindo resultado. E aí, para tentar conseguir equilibrar as contas, a galera está cortando custos, por exemplo, entre os empregados. Dá para dizer que é um setor em crise, Naka? É um setor que está reagindo a uma nova situação, né? Tinha dinheiro muito fácil e muito barato, agora o dinheiro não está tão fácil, não está tão barato. Então as empresas estão reagindo. Mas os unicórnios, como filosofia ou como símbolo de empresas que são muito revolucionárias, disruptivas e que usam muito da tecnologia, elas vão continuar existindo. Só que agora talvez com umas chuvas por aí, então talvez não tenha muito arco-íris. Vai ser um período de trovoadas. Pode ocorrer daqueles números, o zerinho começar... Diminuir? Várias estão perdendo muito valor. Então as ações de algumas startups aí que viraram unicórnios estão caindo. Então se a gente voltar a falar sobre isso, a gente vai ter que tirar uns zeros, mas os zeros da nossa amizade, Naka, eles só aumentam. Só tem 9 na nossa amizade aqui. É isso, valeu, volte sempre. Valeu.
Vamos falar da Anitta. A Anitta tá lançando hoje, olha só, uma música e um clipe em parceria com um jogo que faz muito sucesso, Free Fire. Aquele jogo que eu tava jogando aqui, tentando jogar, no começo do Pop Verso. Além disso, a Anitta também vai virar um personagem de Free Fire, a Patroa. A gente tá com as imagens do clipe aí, mas é uma parceria super interessante, né? Da Anitta no universo dos games. Só que não é a primeira vez que isso acontece com artistas. Inclusive, a gente preparou um vídeo para explicar um pouquinho melhor quais outros nomes da indústria do entretenimento já mergulharam aí no universo dos games. Olha só. Joga Fortnite? Calma, se você não sabe do que eu tô falando, Fortnite é um jogo multiplayer no estilo Battle Royale, em que você tem que eliminar os outros jogadores e ser o último sobrevivente. E se achou familiar, é porque tem vários outros jogos do mesmo gênero por aí. Mas então, como que ele se destacou? Criatividade, parceria com franquias da cultura pop e constantes atualizações. Desde que ele foi lançado em 2017 pela Epic Games, Fortnite segue entre os 10 games mais jogados do mundo, todos os anos. É um fenômeno cultural por si só. Não à toa, o mundo da cultura pop começou a dar atenção pra ele. Tem até show de artistas reais dentro do jogo, pois é. O primeiro show realizado nesse metaverso aí foi do DJ Marshmello, lá em 2019, e contou com várias ativações virtuais dentro do jogo pra galera participar. O show mesmo durou só 10 minutinhos, mas sabe quantas pessoas assistiram? 10 milhões de pessoas simultâneas acompanharam o show do DJ. Pra você ter uma ideia, o maior público do Rock in Rio foi lá em 1985, na primeira edição, que contou com 1.300.000 pessoas em 10 dias de evento. Em 2020, no auge da pandemia, foi a vez do rapper Travis Scott fazer o show por lá. Ele bateu 14 milhões de espectadores. 12 milhões acompanhando dentro do game e os outros 2 milhões acompanhando por meio de lives na Twitch e no YouTube. E a gente tá falando de muita grana também. Segundo a Forbes, Travis Scott embolsou 20 milhões de dólares só em merchandising vendidos dentro da plataforma. Teve show do J Balvin, da Ariana Grande, do BTS e mais um monte de artista. Ah, e sabe o que é o mais legal? Quase todos os cantores que se apresentam ganham uma skin própria, que é basicamente uma roupinha pro seu personagem. Então você pode estar jogando o jogo e aí você esbarra com uma Ariana Grande. É bem engraçado. O show mais recente foi o do rapper Emicida, fazendo dele o primeiro brasileiro a se apresentar no jogo, em maio de 2022. Eu posso falar que eu fui no show e achei uma experiência completamente diferente. Se num show presencial a gente vai pra ficar na plateia e ouvindo a banda, lá a gente vai, mas a gente faz parte do show. A gente interage com o cenário, pode interagir com o artista, é bem legal, uma experiência bem diferente. Adianto que tem uns rumores online aí de que a Billie Eilish vai ser a próxima a se apresentar no Fortnite, mas ainda não tem nada confirmado. Eu já tô com roupa de ir, quer dizer, skin. E você, Mari, ia gostar de ir num show desses virtual? Conta aí pra mim qual que você ia gostar mais. Olha que pergunta difícil, hein? Mas ó, eu vou escolher aqui a banda que infelizmente não posso ver pessoalmente hoje, os Beatles. Adoraria. De repente, né? Seria muito legal. E vou perguntar para nossa convidada, eu tô muito feliz de receber a Fátima Pissarra aqui, que escreveu esse livro aqui, ó, que eu devorei muito rápido, porque é um assunto, para onde eu vou aqui, ó, que é um assunto que eu gosto muito, a gente falar de mercado de influência. A Fátima, que é CEO da Mind. A Mind, que tem mais de 450 influenciadores hoje, Fátima? São mais de 450 influenciadores e mais de 400 colaboradores na empresa. Nossa, imagina, gente, o tamanho da Mind e a experiência que você tem para poder falar sobre esse assunto, porque o nome do livro já diz, é uma profissão, né, Fátima? Muita gente ainda tem aquele olhar, de repente até preconceituoso, né, com quem está na internet, mas é uma profissão. Sim. É um aditivo de qualquer profissão ser influenciador. Você pode ser qualquer coisa e pode ser um influenciador. Na verdade, a gente nasce influenciador. Todo mundo, não é? Vai perguntar, você gosta dessa blusa? Onde você comprou? Ah, sempre. Ah, essa roupa que você usa, a maquiagem que você usa, o carro, se você gostou. Então, todo mundo já é influenciador. Então, nada mais fácil do que você pegar a sua profissão e estender ela como influenciador e virar uma profissão, realmente você trabalhar isso com um empreendimento, você Sim. trabalhar isso seriamente, com roteiro, com rotina, com processo, com investimento. E Fátima, a gente está falando da maior agência de marketing de influência e entretenimento aqui do Brasil. Você liderando isso. A gente já conversou aqui no programa com influenciadores, então a gente trouxe a Bianca, a gente trouxe o Lucas Rangel, o Duda Reis, pessoas que hoje são empresárias, que conseguiram monetizar em cima da influência. Mas como é para você ser a pessoa que cuida dos influenciadores? É também, vamos dizer assim,
uma função recente, assim? Eu acho que já tem bastante, porque tem desde pessoas que cuidam de atores, de cantores. Então, o papel de um empresário, uma pessoa que direciona e cuida do backstage, assim, né, de contrato, de negociação, sempre teve. Mas, assim, de tanta gente, acho que eu sou a única. Mas tem um time incrível também, gigantesco, que cuida de todo mundo. Mas eu comecei com muita gente pequenininha, fui aprendendo. Então, são aí 10 anos de contrato, que você vai aprendendo, vai passando por percalços. Crises, então, eu falo que é a minha especialidade número 1. Já passei por tudo. Nossa, e já como fico você tomando aprende, vinho. né? Como você aprende, né, em cada crise? Aprendi muito, muito. Principalmente aprende a entender que precisa ter calma. Em tudo. Na crise e no dia a dia, né? Do influenciador, para ele crescer, para as pessoas notarem. Então, aí é bastante tempo de profissão, que muito aprendizado. Como é o trabalho da agência? Vocês ficam ali cobrando, é legal vocês seguirem esse caminho, é legal vocês seguirem por aquele caminho, porque muita gente que às vezes só vê, né, o influenciador ali no perfil, acompanha o dia a dia, não imagina o trabalho que existe por trás. E você fala muito sobre isso no seu livro, né, que é aquela coisa da autenticidade, mas também você precisa ter uma estratégia, né? Então, como equilibrar tudo isso? O que vocês fazem para coordenar isso? A gente ajuda a desenhar a estratégia, mas a gente não fala assim, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Não, é o que ele quer fazer, como a gente faz isso da melhor forma, da forma que tenha uma qualidade boa. A gente ajuda a analisar os números, o que dá resultado, o que não dá, para ajudar a direcionar. Também ajuda a profissionalizar, fazer processo, tem que ter horário. E também a gente trabalha muito vendendo para as marcas estarem junto a esses influenciadores, mostrando que eles são profissionais, que eles fazem isso de uma forma profissional. Isso é muito legal, essa conexão de marcas que acreditam nos influenciadores para se conectarem, né? Porque é isso, é um propósito conectado a outro propósito, aos mesmos. Agora, Fátima, vamos falar um pouquinho sobre mercado, né? Você fala muito sobre revolução comercial aqui da internet. Hoje você tem uma empresa, vamos supor que alguém está vendo a gente. Dá para não estar na internet? Não, agora tem que estar. E você vai se surpreender estando, isso que é mais legal. Porque assim, eu vi na pandemia, durante a pandemia, que todo mundo foi obrigado a ficar dentro de casa, muita gente que tinha uma lojinha e acabou começando a usar mais o Instagram para mostrar produto, a vender, e agora está vendendo para o Brasil inteiro. Então pode ser a sua forma aí de furar a bolha, de criar uma grande empresa, transformar a sua empresa numa empresa nacional, vender para o Brasil inteiro. Então é possível. Então tem que acreditar, tem que investir, tem que estudar. Assim como eu falo assim, abrir um Instagram é igual abrir um restaurante. Sabe, é igual abrir uma loja. Você já tem a sua loja, você vai abrir uma outra loja, uma segunda loja, uma filial. Então você tem que ter estrutura, investimento, luz, entender como é que edita os vídeos, olhar a sua concorrência, o que estão fazendo, o que dá mais engajamento, menos, conhecer a ferramenta. E aí, é só explosão, porque é um mercado que está muito no início. A gente tem um país que não tem quase internet, né? Você sai de São Paulo, quase seu celular não funciona. Então, assim, tem muita expansão digital para acontecer ainda. Então, tem muito para crescer. Então, é um mercado ainda vasto para as empresas entrarem, crescerem e mudarem aí o patamar que elas estão hoje. É um mercado cheio de possibilidades, né? Fátima, o nosso tempo está acabando, mas eu queria uma última dica. Já que você está falando aqui de profissão influencer, uma dica para alguém que está assistindo a gente e fala, ok, quero seguir nesse caminho, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro é fazer de forma séria, com processo. É aquele quadrinho que vazou da Bianca, da Boca Rosa. Que muita gente criticou, É maravilhoso aquele quadro. Ela faz exatamente o que eu falo que tem que fazer. Ela é perfeita, né? Ela é hoje uma das nossas maiores influenciadoras no país e aí um grande sucesso, um grande case em todos os sentidos. Então é profissionalizar, é você ter um roteiro, você acordar, você saber o que você tem que falar durante o dia, gravar, seguir esse roteiro, acompanhar, ver engajamento, ver retorno. Então é tratar de uma forma séria. Demais, adorei, adoro falar sobre esse assunto, parabéns pelo livro. Obrigada. Demais, volte sempre, casa aberta, e é isso, gente, a Fátima falou sobre a Bianca, a Bianca já passou aqui pelo Popverso, então se você quiser rever a entrevista com ela, é só correr lá no YouTube, CNN Brasil Soft, que tem muito mais, e a gente se vê amanhã, porque infelizmente o tempo acabou. Beijo!